Uma das características da medicina moderna capitalista é justamente o fato dela ser cada vez mais capitalista, cada vez menos medicina. Isso se expressa na indústria do câncer, no negócio, né, da indústria do câncer, mas também, especialmente, no caso da maconha, do cannabis. Então, é disso que eu vou trabalhar um pouco aqui, fazer uma reflexão. Nos anos, até os anos 30, mais ou menos meados dos anos 30 do século passado, a maconha era usada muito fortemente na medicina norte-americana, e outras também. É uma planta, como tantas outras, que tem poderes medicinais, e como tantas outras, é conhecida há milhares de anos, muitos milhares de anos, pelo uso, pela função, pela utilidade, e ela era usada pelos médicos americanos sem problema nenhum nos anos 10, 20, 30 e antes, no século XIX. E existia nos anos 30 uma pressão cada dia maior da indústria, da grande indústria de farmacêutica e química. Ela vai se estruturando naqueles anos 30, 40, nos Estados Unidos. E essa grande indústria vai pressionar. Então vai haver, a maconha vai sofrer duas grandes repressões, uma naqueles anos, a partir da indústria de medicamentos, e depois nos anos 60, quando vai ser usada amplamente pela juventude americana como substância recreativa, vai vir uma segunda onda repressiva. Mas é nessa primeira onda, nos anos 30, que vai ser massacrada e satanizada a maconha como se fosse obra do demônio. E não vem da questão moral, de nada disso. A maconha era muito tranquilamente usada na medicina e para várias doenças, múltiplas doenças. E ocorre que a repressão vai vir a partir da grande mídia, a partir da indústria, tentando dizer que a maconha faz mal. E ali, naquele momento, uma planta que tinha lugar, deixa de ter lugar na medicina, e além disso, se forem observados, né, os documentários de época, da mídia de época, chega a ser patético o tipo de propaganda que eles fizeram, e mais adiante, quando a televisão vai chegar, de propaganda de matérias pagas, assim, esdrúxulas, para tentar dizer do tipo, toma maconha, fica louco, vai pirar, vai ter problema psiquiátrico. Então, coisas muito massacrantes. E, curiosamente, houve uma reação médica. O que hoje é um consenso médico, quase um consenso médico contra a maconha, na época houve uma reação da classe médica contra, porque eles estavam habituados a ver o efeito positivo. Então reagiram, mas de qualquer maneira houve o massacre da mídia, dos interesses da grande indústria, e o resultado final nós sabemos. Agora, o sujeito oculto dessa operação, na verdade o elemento que não aparece, ele não tinha, que são os interesses capitalistas em construção, eles não tinham apenas como alvo, e cada década que passou não era apenas o alvo da maconha medicinal, da cannabis, não era apenas isso. A questão é que essa planta, pensemos numa planta ecologicamente correta e de grande potencial industrial, pensa a cannabis. Acontecia então que não era só o problema médico. Com a planta cannabis se produz um tecido que disputa abertamente o jeans. Assim, é muito melhor que o jeans e muitíssimo mais barato. O azar da cannabis é que ela chega depois que a indústria do jeans e de tecidos mais caros já estava instalada. E aí eles não vão deixar, não vão permitir. Também o sujeito oculto não é apenas a indústria têxtil. A maconha foi se demonstrando, à medida que passavam os meses e os anos, como uma grande fonte de plástico, de matéria plástica barata e biodegradável. Ou seja, superaria o plástico dominante a partir da petroquímica. Também foi se mostrando como uma fonte de produção de tijolos para construção muito mais barata e com muito mais qualidades do ponto de vista da
da vida e como é que se poderia dizer, da funcionalidade para construir a casa. Então, isso foi demonstrado também em relação à planta da maconha. Depois ela também se revelou com uma qualidade, além de que o tecido têxtil é mais barato, com uma qualidade extra, como eu dizia, é ecológica, porque é uma planta que, ao contrário do algodão e de outras de matérias-primas vegetais, ela não requer agrotóxico, pesticida, não precisa, porque é uma planta quase daninha, ela dá em qualquer lugar, em qualquer polo, em qualquer lugar quadrante da Terra, então ela se adapta e, portanto, ela não requer aquela destruição, devastação química ambiental para ser produzida. Logo, ela é mais barata ainda por essa razão e ecologicamente melhor ainda por essa razão. Com esses elementos, a grande indústria não podia conciliar. E menos ainda, porque menos ainda na medicina. Então, na medicina, curiosamente, se a gente pensar, como que a medicina capitalista não pode ter, não quer, por que ela não quer ter interesse na maconha, se a maconha é tão poderosa, clinicamente falando? Ora, pensa comigo, a indústria química precisa patentear o seu produto para tirar o máximo, acumular o máximo de capital em cima do seu produto. Precisa monopolizar também. Quem vai conseguir patentear a planta da maconha e quem vai conseguir monopolizar se ela pode ser produzida em qualquer quintal, em qualquer guarda-roupa, em qualquer varanda? Tá claro que eles não podiam permitir. Então, a razão é capitalista. O problema é político. A maconha não pode entrar na indústria têxtil, não pode entrar na indústria médica e nem na recreativa, porque ela bate em todos os produtos monopolistas que estão aí, desde a indústria do cigarro até a indústria de medicamentos, passando por plástico, passando por têxtil. A maconha é um fator de instabilidade e de ameaça para a indústria monopolista já estabelecida. Essa é a questão. Se não discutir assim, fica parecendo que é o que parece, que chega a patronal e fala: a maconha é obra de Satã, a maconha derrete o cérebro, então fica discutindo esse ponto. Aí o outro fica: não derrete. Então a discussão não é essa. A discussão é que, por conta da taxa média de lucro, os oligopólios selecionam o que vai ser produzido, aquilo que dá propriedade intelectual, e também marginalizam e se desviam do caminho daquilo que possa atrapalhar os seus lucros, como seria um tecido muito mais barato, muito mais resistente e ecologicamente correto. Interessa. Então, ao fazer essa polêmica, é preciso partir do princípio de que não vai haver uma solução pacífica, negociada, quando se trata da maconha. Não é possível, porque o debate está na esfera dos interesses econômicos, não é um problema de costumes, nem de liberdade individual, de gênero, coisas que o sistema pode conciliar parcialmente sempre. Aqui, no caso da cannabis, se trata de um núcleo duro de interesses. E mais, a maconha também significaria uma revolução médica, essa é a questão. Por todos os dados que se acumulam, qualquer passeio, pequeno passeio que se faça na bibliografia médica, nos sites acadêmicos de pesquisa médica, vai mostrar em pouquíssimo tempo a massa de papers, de artigos científicos de vários quadrantes da Terra, apontando na direção dessa planta e do óleo da planta e da planta integral como uma ferramenta de cura poderosa, só que não dá patente essa questão, e qualquer um poderia plantar e começar a fazer curas, promover curas baratas. A medicina pública poderia se apropriar tranquilamente, estudar e fazer testes e adotar na rotina. Bastaria para isso que a gente conquiste a saúde, estatize a saúde, tenha a saúde pública universal, sob controle dos trabalhadores. E o passo seguinte é se apropriar da maconha medicinal. Sem falar que é um direito
como o sujeito tem direitos também do uso recreativo, como tem do cigarro e do álcool, que são muito mais perigosos. A contradição de um ser lícito e o outro ser ilícito é em outra esfera, na esfera da narcoindústria, do narcolucro e da sociedade baseada no grande capital. Essa é a questão chave. A medicina, em vários países, as marchas políticas em defesa da maconha, o uso recreativo, também já estão se politizando na direção do uso medicinal, o que é importantíssimo, porque a discussão no Brasil ela é muito pobre. Se discute uma molécula extraída da maconha que eles querem patentear, colocar uma mudança química e patentear. Isso é bizarro, porque a planta tem 50, 60 moléculas medicinais e que funcionam na planta, não isolada. Isolada vai ter efeito colateral, que com o óleo da planta não terá. Depois, há países que já acumularam, não é um problema de tem que testar no Brasil. Há países onde a maconha, a cannabis foi usada, depois reprimida, é usada marginalmente, é pesquisada mais ou menos conforme a repressão nacional daquele país, e que acumularam já experiências de uso clínico, sim. No Canadá, na Holanda, na Espanha, em vários lados já tem experiência. Nos Estados Unidos também, em nichos. E nenhum desses países, é bom ter claro, muito claro, com raríssimas exceções e que já andaram para trás, como a Holanda, nenhum desses países a maconha foi liberada, nem no Uruguai. É uma liberação burocrática, cheia de regrinhas. No Canadá, uma liberação médica chega a ser patética, porque o paciente só pode ter uso se ele tiver apenas 3 meses ou 4 de vida. Então, uso médico. Então, e depois eles querem que use o extrato da planta, químico, não tem nada a ver com a planta mais. Tem mais efeitos tóxicos. Então, não é que existe um país capitalista que já avançou e aí liberou a planta maconha para a medicina. Não existe. São leis da Colômbia, do Uruguai, do Uruguai, do Canadá, são leis restritivas, burocráticas, elitizadas. Isso é bom ter claro para que a nossa luta possa ser pioneira também nesse item, na exigência do direito ao corpo, à liberdade individual e o direito ao uso medicinal público e gratuito da planta in natura, do óleo de maconha, que é o que tem se demonstrado ter mais efeito medicinal em várias doenças degenerativas. Eu repito, qualquer passeio nos vídeos que circulam no mundo virtual, nós vamos assistir a depoimentos bastante convincentes sobre o uso medicinal da cannabis. O que não vai aparecer é o modo de usar, a ciência do uso, porque tudo o capitalismo sabota todo o tempo. E as pessoas não estão organizadas a partir da classe trabalhadora para exigir esse direito, garantir, conquistar e garantir. E exigir. Essa é uma luta fundamentalmente política, que os companheiros de várias cidades, agora vai ser São José dos Campos, ontem foi São Paulo, outro dia foi Buenos Aires, na marcha, com todo o apoio do PTS, que vai às ruas e que faz um debate apontando para perspectivas políticas, fundamentalmente políticas. Lembrando que a argumentação da direita e da grande mídia, ela é fundamentalmente duvidosa. Na Espanha, por exemplo, o consumo diário, eles fazem uma propaganda parecendo que o mundo consome a maconha que não consome ainda. Na Espanha, 30% dos usuários de algum desses produtos aí, fundamentalmente 30% usa cigarro, 10% usa álcool todo dia, 30% usa cigarro todo dia e só 1% usa cannabis. Então, fazem um barulho em cima da maconha e escondem o outro lado da moeda, que eles liberam tranquilamente, porque a indústria lucra com cigarro e com álcool. Questão. E o narcotráfico com as drogas. Então, e nós vamos para a frente política
para exigir esse direito que existiu um dia antes que o capitalismo levantasse os monopólios e que existiu durante milhares de anos, que é o uso tranquilo da planta in natura e no nosso caso é necessário, além do uso da planta in natura, fazer experiências sistematizadas, científicas, para que ela finalmente entre na medicina pela porta da frente, pra, inclusive deslocando uma série de produtos químicos que são usados e sem ter o efeito que a maconha promete ter. Qualquer pesquisa inicial vai mostrar isso. Então, deve ter todo o apoio o debate político e todo o apoio o debate contra essa hipocrisia e contra o sujeito oculto dessa novela, que nós já temos que ter claro qual é.